Stargate, Interestelar, Duna. A ficção científica nos deu um sonho, a viagem instantânea através do cosmos por um atalho no tecido do espaço-tempo. Mas e se eu te dissesse que os buracos de minhoca não são apenas fantasia? Eles são uma possibilidade teórica, permitida pelas equações de Albert Einstein. A pergunta não é se eles podem existir, mas o que aconteceria se nós, humanos, tentássemos construir um. Para entender um buraco de minhoca, primeiro precisamos entender a arquitetura do nosso universo. Em 1915, Einstein, com sua teoria da relatividade geral, demoliu a ideia de um espaço e tempo fixos e passivos. Ele nos mostrou que os dois estão entrelaçados em um tecido flexível de 4 dimensões, o espaço-tempo. A matéria e a energia dizem a esse tecido como se curvar, e essa curvatura é o que sentimos como gravidade. Um planeta cria uma depressão suave, como uma bola de boliche em um trampolim. Um buraco negro é uma curvatura tão extrema, um poço tão fundo, que nada, nem a luz, pode escapar. A partir dessa revelação de que a realidade é maleável, a pergunta surgiu quase que imediatamente. Se podemos curvar o espaço-tempo, será que podemos dobrá-lo e rasgá-lo? A resposta teórica veio já em 1916 e foi desenvolvida pelo próprio Einstein e seu colega Nathan Rosen em 1935. Eles descobriram que as equações permitiam a existência de pontes que conectavam duas regiões distintas do espaço-tempo. Imagine o universo como uma folha de papel. Para ir do ponto A ao ponto B, você teria que percorrer toda a distância na superfície. Mas e se você pudesse dobrar o papel e furá-lo com um lápis, criando um túnel que conecta diretamente os dois pontos? Esse túnel é a ponte de Einstein-Rosen, que o físico John Wheeler mais tarde apelidaria de buraco de minhoca. É um atalho através de uma dimensão superior que, teoricamente, poderia conectar dois pontos distantes na mesma galáxia, ou até mesmo dois universos diferentes. A matemática permite. No entanto, entre a permissão da matemática e a realidade da engenharia, existe um abismo de desafios quase intransponíveis. Para manter um buraco de minhoca aberto e estável para uma viagem, a física diz que precisaríamos de um ingrediente que talvez nem exista: a matéria exótica. Uma substância com massa negativa, com uma gravidade que empurra em vez de puxar. Para construir a ponte para as estrelas, precisaríamos primeiro dominar a antigravidade. E é aqui que a física se torna realmente assustadora. O primeiro grande problema de um buraco de minhoca natural é que ele seria incrivelmente instável. A sua garganta, o túnel que conecta as duas bocas, colapsaria mais rápido que a velocidade da luz no momento em que fosse formada, se transformando em uma singularidade. Qualquer coisa que tentasse entrar seria esmagada. Para torná-lo atravessável, precisaríamos de um andaime cósmico para manter a garganta aberta. E esse andaime teria que ser feito de matéria exótica. Isso não é antimatéria. É uma substância hipotética que teria massa e densidade de energia negativas. Ela violaria o que os físicos chamam de condições de energia, se comportando de forma bizarra. Se você a empurrasse para frente, ela aceleraria para trás. E o mais importante, ela teria uma gravidade repulsiva. Seria essa antigravidade que empurraria as paredes do túnel para fora, impedindo que ele colapsasse. O problema é que nunca observamos matéria exótica. A física quântica, no entanto, nos dá uma pista. O efeito Casimir, um fenômeno já comprovado em laboratório, mostra que o vácuo não é vazio. Duas placas metálicas paralelas no vácuo se atraem porque a pressão das partículas virtuais do lado de fora é maior do que a do lado de dentro. O espaço entre as placas tem, efetivamente, uma densidade de energia negativa. É a nossa única prova de que o conceito não é impossível. Mas a quantidade de energia negativa gerada é minúscula. Criar a quantidade colossal de matéria exótica necessária para estabilizar um buraco de minhoca de 1 metro de diâmetro exigiria a energia de uma estrela inteira, e não temos a menor ideia de como fazer isso. E mesmo que conseguíssemos, outro problema surge: a radiação. Físicos calculam que a entrada do buraco de minhoca criaria um feedback de radiação quântica. Partículas virtuais seriam puxadas para dentro do túnel, criando um loop que amplificaria sua energia a níveis quase infinitos, fritando instantaneamente qualquer viajante, provavelmente, destruindo o próprio buraco de minhoca em uma explosão de energia. Vamos supor o impossível, que conseguimos construir um buraco de minhoca estável. Nós abrimos a porta, mas nós não temos a menor ideia do que está do outro lado. E se algo estiver esperando? A mesma tecnologia que nos permitiria explorar o universo, também nos tornaria vulneráveis a ele de uma forma que nunca fomos antes.
Estamos construindo um atalho ou um convite para nossa própria destruição? Este é o dilema existencial do buraco de minhoca. Ele é a ferramenta definitiva. Uma civilização que domina essa engenharia se torna, para todos os efeitos, uma divindade galáctica. A distância deixa de ser um obstáculo. A sobrevivência da espécie estaria garantida. Mas com um grande poder, vem um risco inimaginável. Um buraco de minhoca atravessável é, também, uma máquina do tempo. Ao acelerar uma de suas bocas a uma velocidade próxima da luz e depois trazê-la de volta, a relatividade criaria uma diferença de tempo entre as duas extremidades. Entrar por uma e sair pela outra seria, efetivamente, viajar ao passado. Isso abre a porta para todos os paradoxos que conhecemos. O paradoxo do avô, onde você impede o próprio nascimento, e o paradoxo da informação, onde uma ideia não tem origem. E há o risco da caixa de Pandora. Abrir uma porta para um local desconhecido a anos-luz de distância sem saber o que há lá é um risco que não podemos calcular. O que nos garante que não estaríamos abrindo um portal para uma civilização hostil ou para um fenômeno físico perigoso, como um vácuo metaestável que poderia apagar o nosso próprio universo? O cálculo do maior bem aqui se torna impossível, pois o risco, embora de baixa probabilidade, é literalmente infinito. A conclusão é que os buracos de minhoca representam o limite absoluto da nossa compreensão científica. Eles são o ponto de encontro entre a relatividade geral, a mecânica quântica e as questões mais profundas sobre a natureza da realidade. Embora a construção de um esteja, talvez, a milênios de distância, o simples ato de estudá-los nos força a expandir os limites da física e a sonhar em uma escala cósmica. A jornada para entender o atalho no espaço-tempo é, talvez, mais importante e mais segura do que a própria viagem.